missionário Emanuel Stênio, da Canção Nova, e agora ele vai participar de um quadro chamado Missionário Responde. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, graças a Deus. Então, alguns dos nossos servos fizeram algumas perguntas para você responder, e o nosso servo do Ministério da Intercessão, Rudinei, ele te mandou uma pergunta, que foi: qual foi a primeira música que você cantou na Canção Nova? Na Canção Nova? Uhum. Nossa, muito difícil. Eu acho que a primeira música que eu cantei... Era muito difícil. Tá, vamos lá, o que te marcou mais? Porque eu tô dizendo que é difícil? Porque quando eu cheguei na Canção Nova, se a gente pegar na dimensão de que eu canto não só no palco, né? Uhum. Então assim, cantar no palco, animar um povo, não é o fim, é um meio, é mais uma oportunidade. Então quando eu canto para os meus irmãos lá no meu noviciado, no pré-noviciado, quando a gente chegou em 2006, eu já estava cantando na Canção Nova, né? Mas eu acredito que uma das músicas assim que marcou esse tempo, eu me lembro bastante dessa adoração, foi a do Jaco Nelson Correia. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Então, um momento muito forte de adoração, e bem nos inícios ali do nosso pré-noviciado, e eu cantei essa música na adoração ao Santíssimo Sacramento com a minha turma de pré. Então faz bastante tempo, né? 2006, deve ter sido janeiro de 2006, quando eu entrei. Então, o nosso guitarrista, né, o Sérgio, ele te mandou uma pergunta também. Um abraço, Sérgio. Um abraço, Rudinei. Isso. Ele perguntou qual foi o testemunho mais marcante que você já recebeu durante uma missão. Olha, eu tenho uma certa dificuldade com relação a testemunhos, porque eu tento viver a experiência, assim. Eu sei que por um lado é uma graça de Deus, mas por outro tempo ele que me ajude também a não esquecer dessas graças. Porque quando alguém vive uma experiência, ou quando eu prego, ou quando eu canto, que tudo seja para a glória de Deus. Então nunca para minha exaltação. Nossa, eu preguei porque eu rezei, as pessoas foram curadas. Então desde quando eu comecei a minha caminhada na renovação carismática, eu pedi a Deus essa graça e eu tenho experimentado isso. Mas um testemunho que me marcou bastante foi a libertação de uma jovem da depressão enquanto eu estava animando o encontro. Não estava nem pregando, nem uma oração de cura, nem uma oração de libertação, mas eu estava cantando, dançando, louvando, e aquela jovem foi liberta da depressão, e só anos depois ela com a sua mãe me encontrou muito feliz e relatou esse testemunho. Então para mim aquilo marcou e me fez ver que é importante eu dar o meu melhor em todos os momentos. Ver que a animação de um grupo de oração, ela é imprescindível e precisa ser feita na unção do Espírito. Então, a Thaís do Ministério de Dança Oi, mandou Thaís. uma pergunta, na verdade são 3 perguntas em uma, que foi: como foi a primeira vez que você pregou, o que sentiu e como Deus falou com você neste momento? Olha, a primeira vez que eu preguei foi no meu grupo de oração. Eu achei que quando alguém faltou e não tinha ninguém e eu cantava e falava assim, vai você. Acho que foi horrível, porque a gente pensa que sabe alguma coisa, mas no fundo, se a gente não estudar, não se dedicar, não pedir a iluminação do Espírito Santo, a gente vai acabar falando muito de nós, né? E como no início a gente não tem muito para dar, acabamos falando às vezes algumas coisas que não são tão boas. Claro que para aquele momento, Deus age, Deus toca, mas eu percebo que a experiência que Deus me fez viver foi uma experiência de vergonha, né? E diz assim, cara, eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto para que a qualquer momento eu traga uma palavra profética, uma palavra de cura, mas também uma palavra de formação, de incentivo para as pessoas, né? Então a pregação tem essa missão de ensinar, né? E eu peço muito a Deus essa graça. Eu não tenho tanto o ministério da libertação ou de uma palavra somente que traga milagres, não, mas uma palavra que seja preventiva da doença, né? E a pregação ela tem esse sentido, né? O ministério da pregação ele precisa exortar, ele precisa educar, ele precisa formar, ele precisa denunciar, ele precisa profetizar. E é isso que eu tenho buscado em Deus. Então naquele dia, né, que eu fiz a minha primeira pregação no grupo de oração, eu senti Deus colocando no meu coração: você precisa
preparar, você precisa se colocar cada vez mais perto de mim para que possa dar aquilo que de fato você tem, que sou eu. A Jéssica, do Ministério de Música, perguntou como você conheceu a Canção Nova e como você soube que aqui era o seu lugar como missionária. Eu conheci a Canção Nova quando eu comecei na Audição Carismática, em 98, e aí eu comecei a cantar ali no grupo de oração, e a minha coordenadora começou a me apresentar algumas músicas. As primeiras canções que eu ouvi, carismáticas, eram canções do Vida Reluz. Mas depois, em 98 foi quando surgiu o PHN, né? E ali foi aquele boom, né? Explodiu no Brasil inteiro. E foi quando eu comecei a ouvir aqueles primeiros CDs do Padre Jonas. E depois, logo em seguida, eu comprei meu primeiro CD, que foi o do Restauração, foi o Dunga. Então eu comecei a conhecer a Canção Nova pelas músicas. Depois eu conheci pela TV, assisti os acampamentos para músicos, né? Meu sonho era ir um dia para acampamento para músicos, né? E hoje Deus me dá a graça de coordenar esse acampamento. A gente vê os mistérios de Deus e os desígnios do Senhor. Então, eu comecei a ver essa experiência em 98, aí eu comecei a trabalhar em 2000, o meu primeiro salário foi para comprar uma parabólica para mim assistir a Canção Nova. Aí eu comprei a parabólica, comecei a assistir. Em 2000 a Canção Nova abriu uma casa de missão na minha cidade, em Natal, onde eu morava, no Rio Grande do Norte. E eu comecei então a participar dos encontros que ela promovia, me tornei um sócio da Canção Nova. Aí na época, como a Canção Nova começou a chegar, não tinha tantos voluntários. Então quem era sócio e quem era arrecadador, depois eu me tornei arrecadador da Canção Nova, era chamado para ser voluntário e trabalhar. E eu comecei a trabalhar, no meu primeiro encontro foi um encontro de Cru Libertação, com o Márcio Mendes pregando, e eu fiquei na acolhida. Então eu ficava na acolhida recebendo o povo, foi o meu primeiro encontro. Na hora do intervalo a gente se reunia, todos aqueles que estavam trabalhando. E dentre aqueles que estavam trabalhando já tinha jovens que faziam um caminho vocacional. E me chamaram: por que você não vai para a Canção Nova? Eu disse: não, nunca pensei em ir para a Canção Nova. Eu tenho meu ministério, eu tenho meu grupo de oração, eu tenho meu sonho de ser médico, eu tenho minha namorada. Então, só que sempre quando eu ia servir como voluntário lá no banheiro, então eu não fui logo para cantar, né? Para lavar o banheiro, para ficar na acolhida, para ajudar de alguma maneira. Depois eu fui sim ajudando na música, porque eles descobriram o dom que eu tinha de tocar e de cantar. As pessoas falam: por que você não vem para a Canção Nova? Por que você não vem para a Canção Nova? E de repente eu descobri, realmente eu senti assim: poxa, podia ser, será que a Canção Nova é o meu lugar? Mas eu tenho planos tão bons, eu queria ser médico, eu tenho uma namorada já há 3 anos, eu quero casar, eu tenho doutoração, já sirvo, já prego, já sou conhecido na nossa carismática, já saio em missão pelo interior do estado, o que eu quero mais? Mas um dia, num momento de oração, Nossa Senhora falou muito no meu coração, e ela dizia assim, que ela também tinha os planos dela, que eram planos abençoados: casar, ter filhos com São José, viver em santidade, né? E de repente Deus chegou e apresentou o plano dele para ela. E aí ela disse sim. Aí eu disse naquele momento de oração: Senhor, eu tenho também os meus bons planos, planos santos, a minha visão. Mas o Senhor tem outros planos para mim, então me mostra. Fecha as portas daquilo que não era a tua vontade e abre daquilo que é a tua vontade. E aí, tempos depois, o meu namoro entrava em turbulência, a gente acabou o namoro. Depois eu não consegui ingressar na faculdade de medicina, e eu era um bom aluno, me destaquei na escola, e ganhava bolsas de estudos, mas eu não consegui ingressar. Foi quando eu discerni e de repente eu comecei a fazer o caminho vocacional. Quando eu fui ao meu primeiro encontro, que eles chamaram de Redão na Canção Nova, e falou-se do que é o carisma Canção Nova, meu coração então se alegrava e dizia assim: eu nasci para viver isso. Então quando perguntaram assim: você quer continuar a fazer o caminho vocacional? Eu chorei muito naquele dia, porque eu sabia que eu não estava escrevendo um sim para trilhar um caminho vocacional, eu estava escolhendo um sim para a minha vida inteira. Eu sabia que aquele sim naquele dia já era para sempre. E ali foi quando eu decidi ir para a Canção Nova, e foi todo o processo, 2 anos de caminho, até entrar em 2006. Não chora não, tá? Pode deixar. A serva Thalita Miranda perguntou quais foram os frutos que você colheu vivendo uma evolução. Olha, os frutos é um fruto de viver a santidade mesmo, né? Eu acho que a gente vai colher mais no céu essa experiência, porque é uma luta muito grande, né? É uma luta muito grande viver essa experiência de chegar ao altar em castidade. Eu avancei muito, sinal, quando eu namorava, antes da Canção Nova.
teve situações difíceis também dentro da Canção, porque a gente é humano, a gente vive situações assim, mas com alegria eu posso dizer que tanto eu quanto a minha esposa Gabi, nós chegamos ao altar virgens, né? Nós casamos, eu nunca tinha tido uma relação sexual, né? Então ser inteiro para minha esposa, isso talvez foi a grande graça, né, que Deus me concedeu, estar inteiro para ela e ela também para mim. Viver essa experiência de ser somente dela e ela somente minha. Então essa foi a grande graça que a gente experimentou viver na castidade, no namoro. O Vinícius Loubach perguntou se existe algum tema específico que você gosta de pregar. Olha, eu gosto bastante de uma vida de radicalidade, de santidade, né? A experiência do PHN e também bastante do batismo no Espírito Santo. Eu percebo que o meu ministério é voltado também a essa força do clamor, do batismo no Espírito, uma vivência no Espírito, mas ao mesmo tempo, algo que me informou bastante no meu noviciado e que nunca sai do meu coração, e eu sei que é o meu ministério, é a experiência que eu até retratei num livrinho. A gente tinha um estudo bíblico, e a formação pediu para a gente fazer uma ornamentação, um desenho daquele caderno, retratando aquilo que era a palavra de Deus. E eu me lembro até hoje, eu desenhei, eu coloquei com cola, etc. Eu coloquei raízes, coloquei folhas. Então, a palavra de Deus, e eu entendi que o meu ministério ele precisava ser uma pregação que provocasse raízes e, ao mesmo tempo, o fervor do Espírito. É o avivamento e o aprofundamento. Então, hoje, eu gosto de pregar sobre a espiritualidade, o batismo no Espírito Santo, mas com profundidade, com raiz. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos que eram do início da caminhada e que eram do fogo, mas que depois, quando o fogo passa, se perdeu. Então a experiência de pregar esse ânimo, essa alegria, essa força de bater no Espírito Santo, mas com uma raiz, com a santidade, com a resiliência, você vai passar por provação, a cruz vai chegar, a dor vai chegar e você precisa se manter firme. Às vezes você não vai ter sentimentos, você não vai sentir o calafrio, não vai chorar, mas você vai se manter fiel pela fé. Então eu gosto de pregar muito nesse sentido. E para terminar, a Carol do Ministério de Dança perguntou, dentre as viagens que você fez para levar a palavra de Deus, existe alguma que você mais gostou? Nossa, muitas que eu gostei. Assim. A experiência que eu fiz em Londres foi muito boa. E de lá fui para o Japão, então chegar até o Japão para pregar a palavra de Deus foi assim uma graça muito grande, nunca imaginava. Não era nem tão famoso assim, não tinha nem CDs assim, tinha acabado de lançar o livro Levanta Te Anda, isso foi em 2013, né? Então chegar até o Japão e levar a palavra de Deus para aquele povo foi uma experiência muito marcante. Foram para brasileiros, mas teve um fato que me marcou bastante. No momento que eu estava na igreja pregando e conduzindo um momento de oração, uma senhora entrou e começou a orar também ali. Só que ela era japonesa, ela não entendia nada, mas ela sentiu o poder de Deus e ela foi batizada no Espírito Santo. Então aquilo me marcou bastante, uma experiência muito forte. Mas ao mesmo tempo, uma outra experiência muito forte aqui no Brasil foi ir a Parintins, Manaus. Foi lá até que Deus me deu a graça da inspiração do livro Levanta Te Anda, quando eu fui pregar. Então, chegar até aquele lugar, eu fui também viver a experiência de barco, foram quase 24 horas pelo Rio Amazonas. Então, chegar e levar a palavra de Deus naquele lugar, lugares da Amazônia, isso para mim marca bastante. Então, cada lugar é especial, cada lugar de fato é muito bom levar a palavra de Deus, por aquilo que é o lugar, por aquilo que são as pessoas. E um outro lugar que me veio agora no coração, que foi muito especial, foi quando eu morava em Cuiabá, na missão de Cuiabá, e eu fui pregar numa cidadezinha que nós demoramos acho que umas 8 horas para chegar. Foram 3 pregadores, eu e mais 2 irmãs. Quando nós chegamos na igreja, o povo começou a cantar parabéns para você. O povo era tão humilde. A única casa que era de alvenaria foi a casa que eu fiquei. O único lugar que tinha banheiro era onde eu fiquei. Então ali levar a palavra de Deus naquele lugar onde o povo tinha necessidades. Uma cidadezinha do lado da Bolívia,
tive a oportunidade de ir até a Bolívia para conhecer e ver o sofrimento, realmente aquilo me marcou bastante. Eu senti no meu coração que eu precisava ali ou num palco de evangelização, viver a experiência de ser inteiro, ser missionário, levar a palavra de Deus. Gostaria de agradecer a você por ter participado. Desculpa por falar demais. Que nada. A gente gosta do povo que fala mesmo. E queria agradecer mesmo. E que você volte mais vezes pra gente poder continuar esse bate-papo, né? Tá bom. E mais perguntas. Espero mais perguntas aí. Enviadas. Obrigada a você, servo, que enviou sua pergunta. Tudo bem, posso divulgar aqui? Pode. Então eu quero divulgar também o meu Face. Eu tenho começado a fazer um trabalho que eu chamo de Palavras que Alimentam. E subtítulo, Deus tem uma palavra para você. Então todos os dias, tanto no meu YouTube, no canal do YouTube Emanuel Stênio, quanto no meu Face, e aí pelo Twitter também, tudo é Emanuel Stênio, tudo junto. Emanuel Stênio. Eu tenho colocado esse trecho, é uma meditação que eu trago da liturgia, uma palavra que Deus dá na liturgia e a gente leva para as pessoas. Então você pode ir, assinar lá no canal Emanuel Stênio e também no Facebook. E a partir do mês que vem, se Deus quiser, nós vamos começar também um grupo de oração ao vivo, eu e minha esposa, pelo Facebook, pelo Mentions, então você pode adquirir. Então se inscreve lá, o meu é página, não tem como ser amigo, eu quero mandar solicitação de amizade. Não, é página, então tem que se inscrever. Emanuel Stênio, e a gente se encontra. Depois faz mais perguntas, que você me deu uma boa ideia. Quem quiser fazer pergunta, se eu não conseguir vir para Campos Goytacazes, eu posso gravar e mando para vocês. E também posto nas minhas redes sociais, tá bom? E divulga o CD também, ó. Ele tá aqui o CD, pega aí o CD. Forte Santo, eu tô sabendo que vai ter um sorteio aí, né? Isso mesmo. Sorteio do Mais CD, tarde. eu vou deixar até autografado já. Isso. É mais ou menos isso? Isso aí, mais tarde você volta pra gente poder sortear e você autografar ao vivo pra pessoa que ganhou. Fechou. Valeu, gente. E você que está acompanhando e que ainda não conhece a nossa página, é só ir no Facebook e procurar Jovens Sarados Campus Missão dos Campos dos Goytacazes. É grande assim? Isso. Jovens Sarados Missão Campos dos Goytacazes. Exatamente. E o nosso Twitter, JS Campus RJ.